Eventualmente, arqueólogos se deparam com achados totalmente sem explicação, o que para uns pode ser frustrante, para outros é um desafio a ser superado, um mistério a ser desvendado, por exemplo, como as enormes estruturas foram erguidas, a real época em que criaturas andaram sobre a Terra, ou a origem dos estranhos crânios alongados. Vamos te mostrar no vídeo de hoje, aqui no Mundo Desconhecido, algumas enigmáticas descobertas que ainda não foram solucionadas pelos arqueólogos. Mas antes de assistir ao vídeo, te convido, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso, que é postado todos os dias às 18 horas. Já vai deixando aqui teu like, teu comentário no final do vídeo, e te convido também para nos seguir na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Baalbek é inquestionavelmente um dos sítios arqueológicos mais espetaculares de todo o Oriente Médio. Foi construído e ampliado pelos fenícios, romanos e outras civilizações que conquistaram a região e viveram no fértil Vale do Beqa, cordilheiras que desenham a fronteira do Líbano com a Síria. O nome Baalbek é formado por duas palavras: Baal, o senhor semítico dos deuses e precursor de Zeus e Júpiter, e Nebek, a palavra aramaica para fontes. Os antigos romanos e gregos a conheciam por seu nome grego, Heliópolis, que significa cidade do sol. De acordo com os arqueólogos, Baalbek foi ocupado pela primeira vez por volta de 10.000 a.C. como um dos muitos Tel, o árabe para montes, no Vale do Beqa, e está repleto de assentamentos pré-históricos e neolíticos. Lá os romanos ergueram vários templos aos seus deuses, como Baco e Júpiter, sendo a este o maior templo. As construções provavelmente começaram por volta de 16 a.C. e os monólitos usados na construção são colossais, superando em muito as pedras usadas na construção da Grande Pirâmide de Gizé. A Pedra do Sul é o maior monólito já trabalhado no planeta, pesando impressionantes 1.242 toneladas. E outro igualmente massivo é a Pedra da Grávida, que pesa cerca de 1.000 toneladas. Nenhuma destas pedras chegaram a ser usadas pelos romanos, ficando ali estacionadas a 900 metros de distância, mas outras de 400 a 800 toneladas chegaram aos templos, sendo içadas no ar e colocadas com precisão em suas fundações. Aí já começa um ponto de discussão, pois não há conhecimento ainda de como os romanos executaram essa façanha logística. Mas ainda assim, não é o maior mistério, e sim o que estava abaixo dos templos é um mistério. Escavações feitas em 2010 revelaram que o Templo de Júpiter foi construído sobre as fundações de um local ainda mais antigo, cujas pedras fundamentais pesavam cerca de 800 a 1.000 toneladas. Estudiosos e pesquisadores argumentam que a construção original poderia ser obra dos fenícios, que eram conhecidos na Bíblia como cananeus. Porém, o livro indicaria também os seus verdadeiros construtores. A Bíblia afirma que a fortaleza de Baalbek é o edifício mais antigo do mundo e que Caim, filho de Adão, o construiu no ano 133 da criação. Então, ele a povoou com gigantes que posteriormente foram dizimados pelo dilúvio. Este relato pode ser inválido para os céticos, mas se já seria difícil para os romanos mover e erguer pedras tão pesadas na sua época, o que dizer sobre os fenícios que ocuparam a região cerca de 3.200 anos antes deles? Mas a verdade é que os estudiosos não têm uma resposta racional que consiga explicar como os monólitos foram transportados. Então, até lá, é compreensível que gigantes, poderes místicos e outros mistérios sejam creditados como autores desta façanha. Um chifre da testa de um tricerátops foi escavado em maio de 2012 no condado de Dawson, em Montana, e levado para o Museu Glendive. Este enviou uma amostra da porção externa do item para o Centro de Estudos de Isótopos Aplicados da Universidade da Geórgia para realizar a datação por carbono 14.
Graças aos filmes da franquia Jurassic Park, hoje não é necessária a formação acadêmica para sabermos que os dinossauros morreram cerca de 65 milhões de anos atrás. Então, é compreensível que os paleontólogos tenham ficado estarrecidos com o resultado da datação que revelou que o chifre tinha apenas 33.500 anos. E essa descoberta foi de encontro à visão geral de paleontólogos e geólogos que afirmam que os dinossauros viveram de 220 milhões a 65 milhões de anos atrás durante a era Mesozoica. No entanto, algumas pessoas acreditam que o Homo sapiens, que surgiu cerca de 200 mil anos, dividiu o mesmo espaço com os répteis gigantes e vários indícios já teriam até mesmo sido encontrados e comprovados. Pinturas rupestres feitas por índios norte-americanos que viveram entre 150 a.C. e 1200 depois de Cristo no atual Utah mostram animais massivos com pescoços e caudas longos surpreendentemente semelhantes aos saurópodes. Em maio de 2012, um painel com milhares de anos foi encontrado numa saliência rochosa na borda da bacia da floresta amazônica peruana, perto de Iamon, e um dos pictogramas mostrava 9 guerreiros caçando o que parece ser um dinossauro. Já em Ta Prohm, um templo construído no final do século X, próximo a Angkor Wat, no Camboja, há um estegossauro esculpido em uma de suas paredes. Estes são apenas 3 das centenas de exemplos de possíveis representações de dinossauros ao redor do mundo, todos feitos muito antes do primeiro fóssil ser estudado no início do século XIX. Ao longo de décadas, vários crânios alongados, visivelmente deformados propositalmente, foram encontrados em diversas partes do mundo. O método para conseguir esse resultado era simples, bastava envolver a cabeça do bebê com faixas que eram periodicamente apertadas ao longo do desenvolvimento da criança. No Egito, membros da família real apresentavam tal deformação, sendo o exemplo mais famoso o faraó Akhenaton. E tal prática ainda é realizada por algumas tribos na África. Em Paracas, na costa do Peru, foram encontrados crânios alongados com 3.000 a 2.000 anos de idade e por volta do final da década de 1960, outros exemplares foram desenterrados de túmulos datados de 500 depois de Cristo na Baviera. O grande mistério, no entanto, é como tal procedimento difundiu-se por todo o globo. O costume egípcio poderia ter sido difundido pela Ásia e pela Europa, mas como explicar a migração para a América do Sul numa época onde supostamente não havia navegação entre os continentes? E já que estamos falando em crânios, como não mencionar aqueles feitos de cristal, que tornaram-se um fenômeno no final do século XIX, cristalinos ou de quartzo fumê. Alguns são do tamanho real e finamente detalhados, e acredita-se que todos sejam originários do México e da América Central. Como ninguém sabe quem os fez e quando, uma vez que não há como determinar com precisão a idade de objetos inorgânicos, não há como afirmar se são falsos ou legítimos, e esse mistério, claro, continua. E para fechar este tópico, vamos falar de uma descoberta um pouco mais recente, feita em maio de 2001, nas montanhas Rhodope, na Bulgária. Um residente da região e arqueólogo amador, que preferiu permanecer anônimo, descobriu um misterioso crânio, diferente de qualquer outro já visto na Terra. O crânio anômalo pesava apenas 250 gramas, era do tamanho de uma mão e possuía 6 cavidades que, segundo os especialistas, pertenciam aos órgãos sensoriais dessa criatura, mas a característica mais misteriosa era a falta da boca. O item foi examinado pela arqueóloga Katia Malamet, da Academia Búlgara de Ciências, e pelo professor Dimitar Kovachev, diretor do Museu Paleontológico de Arsenograd, e ambos disseram que nunca tinham visto nada parecido com aquilo antes. Já os céticos acreditam que o crânio pertence a uma espécie animal desconhecida, porque seus traços não correspondem a nenhum ser terrestre.
Curiosamente, o crânio desapareceu antes que os cientistas tivessem a chance de realizar análises de DNA e datação por carbono. O descobridor havia revelado anteriormente que receberam ofertas tentadoras para a venda dele e logo há a possibilidade que ele tenha aceitado uma delas e que o novo proprietário certamente não quis compartilhar sua posse com o resto do mundo. Já se o crânio era uma farsa ou a evidência da existência de uma forma de vida desconhecida na Terra ou até mesmo fora dela, talvez a gente nunca saiba. Você já conhecia estes enigmas arqueológicos? Será que os dinossauros extinguiram-se há muito menos tempo do que os cientistas imaginam? Dê a sua opinião aqui nos comentários, ela é muito importante pra gente. E não esquece, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso que é postado diariamente às 18 horas aqui no canal. Gostou do vídeo? Curte e comenta. É um grande privilégio receber o seu comentário na sua participação aqui no canal. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Um grande abraço para você e até o próximo.